E aí, juventude feliz e sadia, tudo bom com vocês, galera? Hoje o vídeo é para mostrar 4 coisas que você via, o que você usava, o que você tem no seu cotidiano e você sempre viu funcionando, mas se perguntava, ué, como é que isso funciona, né? Não quero enrolar muito, mas se você quer receber os próximos vídeos, se inscreve no canal e vamos começar este vídeo. O primeiro item da lista é uma coisa que o Pedro Bial falou pra você usar, que provavelmente alguém te mostrou esse vídeo, que é pra usar sempre, que não sei o que. É o protetor solar, né? Você passa ele e você, nossa, minha pele está protegida contra os raios ultravioleta. Eu não estou mais me queimando, estou evitando um câncer de pele. Mas como que aquele creminho mágico faz para refletir os raios do sol e não causar danos à sua pele? O filtro solar inorgânico ele tem partículas muito pequenas de óxido de zinco ou de magnésio. E aí o que acontece? Esses óxidos são altamente refletivos. Então eles refletem os raios UVA e os raios UVB, não deixando eles chegarem na sua pele. Por isso que muitas vezes quando você termina de passar o protetor solar, fica um pouco brilhante a pele. Também por causa da loção, mas os óxidos eles ajudam a fazer toda essa reflexão. Tem também alguns filtros solares que são os chamados orgânicos, que na verdade eles possuem compostos aromáticos que absorvem os raios UV e transformam em raios menos potentes e menos prejudiciais à pele. O segundo item da lista é a lâmpada fluorescente. Você aí que lembra das lâmpadas incandescentes quando elas ainda eram comercializadas nesse país, você se lembra que ela tinha uma molinha dentro, que na verdade era uma resistência, né? E aí quando você tem uma resistência, a energia é liberada na forma de calor e luz. No caso, na lâmpada fluorescente, o processo é diferente, né? A lâmpada fluorescente é essa que você provavelmente aí tem na sua casa, se você já não tem um LED. Mas a lâmpada fluorescente é aquelas lâmpadas de tubo. E o que acontece? Você tem dois eletrodos, um em cada ponta, e passa uma corrente entre esses eletrodos, certo? Essa corrente ela fica bombardeando os átomos de vapor de mercúrio ou vapor de sódio lá dentro, né? A maioria das lâmpadas de casa são de vapor de mercúrio, aquelas que são mais alaranjadas são de vapor de sódio. E aí o que acontece? Se você já passou pela escola, você provavelmente vai se lembrar que quando um átomo ganha energia, o elétron ele vai para uma camada mais interna. Se você ainda não passou pela escola, os átomos eles têm camadas de elétrons. Coloca aí uma imagem bonita. E aí, quanto mais perto do átomo a camada, maior a energia dessa camada. E aí, quando o elétron vai para uma camada, ganha energia e vai para uma camada mais interna, o átomo fica mais instável e fica instável. Quando ele não recebe mais essa energia externa, o átomo não se aguenta de tanta instabilidade e o elétron volta para sua camada de origem. Mas o que aconteceu com essa energia? Ela foi liberada na forma de luz. Mas no caso do vapor de mercúrio e vapor de sódio, essa energia é liberada em raios ultravioleta. E aí você está se perguntando, nossa, mas os raios ultravioleta não são prejudiciais à pele? Você não acabou de dizer isso? Sim, além do mais, a gente não enxerga os raios ultravioleta. Então, como fazer para a gente conseguir enxergar a luz na lâmpada fluorescente? A lâmpada é branca porque ela é revestida com uma camada de fósforo. E aí o que acontece? Esses raios ultravioleta fazem no fósforo que está na beirada da lâmpada um processo muito semelhante com o que aconteceu com os átomos de vapor dentro da lâmpada. Só que aí, quando os elétrons do fósforo do revestimento da lâmpada voltam para sua camada de origem, eles liberam uma luz num comprimento de onda do espectro visível do ser humano. Então é assim que a lâmpada fluorescente funciona. O próximo item da nossa lista é o CD. Hoje em dia ninguém mais usa CD, todo mundo só usa Spotify, todo mundo só usa Netflix. Mas um dia a gente já teve armários e armários cheios de prateleiras de CDs para poder ter as músicas e os filmes. Saudades dessa época, porque hoje em dia eu não tenho nem Netflix nem Spotify. Mas voltando ao assunto do vídeo, dentro do CD existe um filamentozinho que vai formando uma espiral, que ele vai sendo enrolado em volta do CD.
E essa espiral faz 22.188 voltas dentro do CD, totalizando 5,6 quilômetros de filamento dentro daquela porcariazinha. Mas o que esse filamento tem de especial? Bom, esse filamento ele tem pequeniníssimos refletores. E aí, quando você tem lá o laser que grava o disco, esse laser ele vai mexer nesses pequenos refletores, fazendo com que alguns fiquem escuros e mantendo outros refletores claros. E aí o que acontece? Quando o laser passa para fazer a leitura do disco, ele vai interpretar os escuros e os claros como zeros e uns, né? E aí, ele interpretando isso como zeros e uns, ele consegue passar para o computador decodificar todos esses programas. Porque se você não sabe, os computadores operam fazendo sequências de 0 e 1, onde o 1 é quando você tem energia, o 0 é quando você não tem energia, mas isso é tema para um outro vídeo. Aguarde lançamentos. Mas é basicamente assim que o CD funciona. E você talvez esteja se perguntando, nossa, mas por que o DVD tem muito mais armazenamento que o CD, se eles são do mesmo tamanho? Bom, acontecem duas coisas. Para começar, que o filamento do CD tem refletores muito menores e com espaço muito menor entre eles. Uma mesma área em um DVD pode armazenar até 4,5 vezes mais dados do que a mesma área em um CD. Além disso, como os CDs foram criados numa época em que os sistemas de gravação eram rudimentares, a mesma informação era gravada várias vezes no CD, porque se você tivesse erro em uma delas, quando o leitor ele leria várias vezes a mesma informação em lugares diferentes, para depois juntar os dados e conseguir reproduzir a informação única. Outra coisa que talvez você se pergunte como funciona é a solda. Mas não estou falando daquela solda de estanho que o pessoal usa para soldar a placa de computador. Aquela é muito fácil, você tem uma resistência elétrica no ferro que esquenta o estanho que faz toda a ligação. Mas eu estou falando daquela solda elétrica, aquela solda potente que a galera tem que usar máscara. Bom, na verdade aquela solda funciona numa ideia muito parecida com o acendedor do fogão. Sabe quando você vai acender o fogão e você aperta aquele botãozinho que ele dá um choque e acende o fogão? Inclusive eu já tomei um choque naquilo, não é recomendável, dói muito. Talvez um dia eu faça um vídeo contando todas essas histórias. Mas voltando ao assunto da solda, sabe quando você aperta aquele botão para soltar o choque? Então aquele choque ele causa um calor que vai acender o gás. No caso da solda, você tem um fio terra que você vai colocar no objeto metálico que você vai soldar. O fio terra ele vai fazer com que a corrente elétrica que sai do eletrodo passe pelo objeto metálico que vai ser soldado e volte para o fio terra, fazendo assim um circuito. Porque se você só chegar com o eletrodo ali, provavelmente não vai acontecer nada, porque a energia elétrica ela sempre tenta fazer o menor caminho possível. E o menor caminho possível, no caso, seria não fazer nada. Mas quando você tem o fio terra, ele vai se sentir atraído pelo fio terra e vai tentar fazer o caminho pelo objeto que você está tentando soldar. Aí, no caso, vai passar a corrente elétrica e ela vai fazer uma faísca, né? Ela vai dar um choque ali com o metal que vai causar um calor tão alto, mas tão alto, que vai derreter o eletrodo e aí vai possibilitar você de fazer a ligação e juntar as pecinhas que você queria. E agora, para terminar o vídeo, uma coisa que está presente no cotidiano dos paulistanos, que é o bilhete único. Mas não só o bilhete único, toda a questão de equipamentos com RFID, que é o Radio Frequency Identification, que nada mais é do que aqueles... Sabe quando você vai no mercado e tem aquelas torres para evitar roubo que apita? Aquilo também é um esquema de RFID. Mas a questão do bilhete único, o que acontece? Dentro do cartão ele tem um circuito elétrico com uma informação guardada lá dentro, que é o número de série do seu cartão, provavelmente. Eu não sei como é que funciona exatamente, às vezes tem o seu nome lá, às vezes está escrito, sei lá, um metrô é muito legal. Eu não sei o que está escrito lá, mas com certeza tem alguma coisa que identifique o seu cartão
um código único lá dentro. O que acontece? Quando você aproxima o código do leitor, o leitor ele vai emitir um campo eletromagnético que vai estimular aquele circuito. Quando aquele circuito é estimulado, ele vai emitir uma frequência de rádio que vai... E essa frequência de rádio vai transmitir a informação que está dentro daquele circuito. E aí, quando o receptor recebe essa radiofrequência, ele vai lá no sistema, vai conferir quem que é esse cara. No caso do bilhete único, ele vai conferir o seu saldo, ou se você tem passe livre. E aí vai ver se você pode passar ou não. E aí ele vai voltar do sistema. E aí vai dizer lá, você pode passar e vai liberar a catraca. Tudo isso naquele instantezinho que você põe o cartão e ele libera. Bom, eu espero de verdade que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. O intuito do canal é sempre trazer coisas novas que as pessoas não conheciam, trazer algum tipo de conhecimento, alguma coisa nova para as pessoas. A gente tá sempre testando, sempre tentando melhorar na medida do possível, porque o orçamento aqui é limitado. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Explique nos comentários porque. Se você tem alguma correção, porque todo mundo erra, errar é humano. Se você tem alguma correção aqui pra fazer nesse vídeo, deixa nos comentários. Eu pretendo fazer uma errata, se for o caso. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. O vídeo vai terminando. Se inscreva no canal. facebook.com/oestampário. Camisetas muito legais, tipo essa e essa aqui. No meu Instagram lá, @John_Mantovani, tem fotos de paisagens muito loucas. E é isso aí, galera. É nóis. Falou e tchau.